vamos então passar para a nossa apresentação propriamente dita, para que a gente não perca mais tempo. Como eu disse, tem bastante assunto. Então, esse é o nosso objetivo, pessoal. Seja nas lavouras, seja aqui com vocês nesse workshop de hoje, tá? Mas, obviamente, que para a gente chegar num sistema, nesse grau de complexidade de um sistema de produção integrado, a gente vai ter muita estrada, tem léguas de estrada para a gente percorrer, e não tem uma outra maneira da gente fazer isso, pessoal, que não seja com muito foco nas operações, tá? Essa questão, inclusive, do passo a passo que eu criei, que vocês vão ver, o próximo slide fala justamente sobre isso, né? Os 5 passos fundamentais para a gente conseguir começar a encaixar as atividades. É justamente essa imagem do arqueiro aqui, ela fecha perfeitamente com a minha linha de raciocínio. E, como eu já disse inúmeras vezes, os nossos problemas são muito mais operacionais do que técnicos, infinitamente mais operacionais do que técnicos no início. E é por isso que a gente está pecando demais, às vezes tentando atropelar as questões operacionais, partindo diretamente para o detalhe técnico, e não existe eficiência técnica sem antes uma alta eficiência operacional. Então, se a gente não tiver foco e não souber quais os passos a gente tem que dar um após o outro, como um jogo de videogame, por exemplo, que a gente não consegue pular as fases, né? Enquanto a gente não passa de uma fase, enquanto a gente não termina uma fase, a gente não consegue passar para outra, é a nossa mesma linha de raciocínio serve para o que a gente vai apresentar para vocês aqui, porque se a gente não tiver foco, não souber em qual alvo acertar, vai ser que nem a própria imagem desse arqueiro aí, que pode ser o melhor arqueiro do mundo, a melhor pontaria do mundo, que se ele atirar no alvo errado, de nada vai adiantar. Então, os 5 passos que a gente vai passar a falar a partir de agora são esses aí. Eu vou só descrever eles rapidamente aqui, porque nós vamos detalhar a partir do próximo slide. Então, o primeiro passo de todos é a soma das partes. Pessoal, isso daqui, desculpe, a parte humana da integração. Então, antes da gente começar a pensar na integração das atividades, as pessoas que fazem parte das atividades têm que estar integradas, tá? A adequação da propriedade vai ser o segundo passo, depois o ajuste da área semeada, área cultivada, o ajuste da área com relação à capacidade operacional de plantio e colheita, principalmente, passando depois para a rotação de culturas em si e o encaixe com a pecuária, nosso último passo. Então, vocês percebem que a gente vai ter assuntos humanos, mecânicos, operacionais, depois das lavouras, das culturas, e encaixando finalmente com a pecuária lá no final. Do meio da palestra para diante, ela começa a mesclar os assuntos e eu não consegui compartimentar, porque eles, de fato, um depende do outro, tá? Mas vamos lá, então. Questão desse primeiro passo, pessoal. A extrema importância que tem da gente fazer que as pessoas que vão atuar em conjunto, de fato, estejam integradas. Só para a gente contextualizar, o status quo do nosso setor arrozeiro, setor produtivo, de uma maneira geral, é uma monocultura orizícola e uma pecuária extensiva, tá? Deixando claro que eu estou falando da metade sul do estado do Rio Grande do Sul de uma maneira ampla, tá, pessoal? Obviamente que tem algumas exceções dentro desse processo, mas a maior parte das áreas, a realidade é essa, tá? Status quo, para quem não sabe, é a maneira padrão que as coisas estão acontecendo antes de passarem por uma mudança. Então, o arrozeiro lá preocupado com a lavoura dele, o pecuarista com o gado dele, geralmente proprietário e arrendatário. Então, o pecuarista é o proprietário, o arrendatário é o lavoureiro, e está cada um olhando para o seu negócio de maneira individual. E esse é o tipo de realidade que a gente encontra. Esse é o retrato da maior parte das áreas que a gente encontra. Me respondam como que a gente vai conseguir estabelecer uma forrageira de inverno em cima de uma área dessa, uma resteva que é entregue desta forma, pensando no encaixe com a pecuária já, né? Mas falando da lavoura, pensando na lavoura, ela com ela mesma, se é uma área que tem problema de resistência, vai ficar multiplicando o problema dentro da área. Teve uma live que a gente falou do residual de herbicidas, né, pessoal, que a gente chamou muita atenção da importância da drenagem para que a gente consiga degradar os herbicidas no solo. Imaginem de que jeito que uma área dessa vai conseguir degradar herbicida e evitar que tenha persistência de herbicida no solo. Então, isso daqui fica muito claro que as partes não estão conversando, é cada um olhando para o seu próprio umbigo. Às vezes até entra gado em cima de uma resteva dessa, mas uma meia dúzia de cabeça, como eu disse, uma pecuária extensiva, né, fica lá sovando barro e comendo palha por um bom período do inverno,
geralmente faz parte do contrato, inclusive, né, o arrendatário, isso para que a gente consiga encaixar a pecuária. Alguns ajustes de contrato vão começar a ser necessários, mas geralmente o pessoal tem colhe, entrega a área e recebe ela de volta em julho ou agosto para poder voltar a preparar, para deixar pronta para semear na safra seguinte. Então, esse tipo de realidade aí já nos dificulta e muito o início do processo. Tem algumas propriedades que têm, inclusive, o início da rotação de culturas, algumas já têm soja, e essa imagem aí especificamente é de uma propriedade que a gente atendia onde o nosso cliente era o arrozeiro e tinha um terceiro que era o sojicultor. Da mesma forma, o cara não tinha relação nenhuma com o sistema, nem com a lavoura de arroz, muito menos com a pecuária, e a preocupação do cara era com a soja dele, ele colhia e nos entregava a resteva desse jeito. Então, vocês imaginem de novo como estabelecer uma forrageira de inverno, como economizar o preparo numa área dessas, como deixar a área pronta para o arroz na sequência. Então, novamente, é cada um olhando para si, o pessoal trabalhando de forma isolada dentro da mesma propriedade. Então, inevitavelmente, pessoal, o primeiro passo de todos, por mais chavão que isso daqui pareça, é aquela velha máxima de ou você muda ou tudo se repete. Só que aqui que está uma grande dificuldade que a gente tem, talvez a maior delas. Como fazer duas pessoas que atuam em atividades diferentes, que olham para o negócio por ângulos diferentes, como fazer para convencer elas que ambas estão ao mesmo tempo certas e erradas. É tudo uma questão de ponto de vista, de um não olhar pelo lado do outro. Tá? Inclusive, criei uma expressão que ILP no início significa integração lamentável de pessoas, porque é justamente esse tipo de situação que a gente encontra. É cada um olhando pelo seu ângulo, com a plena certeza que está certo, e de certa forma não deixa de estar, mas ao mesmo tempo está completamente errado. Então, a cooperação, o primeiro passo de todos é fazer com que as pessoas que vão participar da integração cooperem uma com a outra, senão, literalmente, vão estar fazendo papéis de burro, bem como aparece na imagem aí dos burrinhos, né, pessoal, cada um puxando de um lado e os dois perdendo. Enquanto não perceberem que o primeiro passo de todos é a cooperação e que quando juntos, olhando para o mesmo lado, vão poder aproveitar os benefícios que tem num extremo e que tem no outro, a partir daí a gente começa a conseguir encaixar as coisas. Antes disso, se a gente tentar fazer uma integração sem essa cooperação das partes, muito provavelmente a gente vai piorar a situação do convívio do proprietário, do arrendatário, e muitas vezes acontece, inclusive, de romperem, rasgarem os contratos, porque ficou insustentável o convívio, porque é cada um olhando para o seu negócio e cobrando do outro. Tá? Então, passada essa parte inicial aí de mais filosófica, eu vou trazer para vocês dois exemplos, tá? O mais legal de tudo é que é dentro da mesma propriedade, um exemplo de sistema consolidado, que inclusive lá no início, quando eu estava falando, apresentando a Pedra Moura, embaixo tinha algumas fotos, a foto do meio, eu estava apresentando o case de sucesso dessa lavoura específica aí, que foi um produtor que foi o campeão do projeto 15K da Raiz-Tech, na safra 16-17, 15K, para quem não sabe, é colher 300 sacos de arroz, ou 15 mil quilos de arroz, e esse produtor especificamente, que foi o campeão daquela safra, e eu estava fazendo a apresentação do case dele, colheu 271 sacos no Titã, um dos híbridos da Raiz-Tech, e foi justamente nessa lavoura aí. E esse daqui, pessoal, é um exemplo de maturidade desta relação que eu acabei de falar para vocês, das partes. Esse produtor era e é atendido pela Porta Dentro, era um produtor que eu dividia a consultoria com o Munhoz, e ele faz parte do grupo da Porteira Dentro desde a primeira safra, então são 10 safras que ele recebe consultoria, e essa foto já tem aí pelo menos uns 5 anos, então vocês vejam que já faz um certo tempo que o sistema está encaixado, e deu tão certo esse negócio que ele começou como arrendatário dentro da propriedade e hoje virou parceiro. Como eu disse, mexeram no contrato e acabou sendo parceiro. Eles dividem os insumos, dividem em porcentagem, aí não cabe relatar aqui qual é a porcentagem em si, mas enfim, deixou de pagar simplesmente X sacos por hectare para utilizar a terra e viraram parceiros, trabalhando literalmente em conjunto. Então, essa imagem aqui é o resumo
da maturidade de um sistema integrado. A soja cedendo o espaço, saindo da área, né, cumprindo o seu papel. A pecuária, por mais difícil que esteja de perceber aí, pessoal, dá para ver que está meio esverdeada aqui, né? O piso está meio esverdeado, é justamente o azevém se estabelecendo, que já havia sido semeado de avião antes da caída da folha da soja. E, ao mesmo tempo, pessoal, o nivelador estava marcando as taipas, que essa lavoura viraria arroz na sequência, que foi o bendito a bendita da lavoura campeã do projeto 15K. Mas vocês percebam, então, o grau de maturidade e de eficiência operacional que se tinha, que as 3 atividades estão ocorrendo simultaneamente na mesma área. Então, a colheitadeira não tinha nem terminado de colher, e o nivelador já estava riscando as taipas, a pecuária já estava se fazendo presente através do azevém, e a partir do momento que se terminou de colher, o nivelador terminou de riscar as taipas, já veio um outro trator com a maracheira fazendo o entaipamento da área e deixando ela literalmente pronta para o arroz, que viria no verão seguinte, na primavera seguinte, e com a pastagem já estabelecida, como o azevém. Isso é um ponto muito importante, inclusive, por isso que ele está tão ralinho, o azevém aqui. Esse tipo de área que a gente vai entaipar imediatamente após a colheita, não é bom antecipar demais a semeadura da forrageira, porque se ela estiver muito crescida, já perfilhada, as taipas vão ficar peladas sem arroz, que não é o caso aqui. O azevém estava com 2 folhinhas, aí, alguma semente ainda germinando. Depois de se entaipar, ele recobriu as taipas completamente e ficou o período inteiro de inverno com gado em cima da área, pastagem adubada, e entrou a lavoura de híbrido em cima do pisoteio depois, e colheu os benditos 271 sacos. Foi o campeão do projeto 15K da Raiztec, como eu já tinha falado. Então, nesse tipo de situação, pessoal, quando a gente consegue encaixar o sistema e chegar neste ponto aqui, a sigla já muda. Inclusive, eu preciso dar os créditos ao Eduardo Munhoz, que foi quem criou esta sigla aqui. Eu criei a outra, ele criou essa. Quando a gente chega neste nível de maturidade, quando o sistema está consolidado desta maneira, ILP passa a ser incremento de lucro ao produtor. Tá? Então, agora o próximo passo, que é um relato de caso muito interessante, que é dessa safra, e o melhor de tudo é que é dentro da mesma propriedade, pessoal. Então, este produtor que eu acabei de apresentar para vocês, era e é atendido pela Porteira Dentro. Eu trabalhava com ele enquanto fazia parte da empresa, e agora estamos atendendo o outro parceiro dessa propriedade, que não fazia o sistema de produção integrada, que não tinha integração lavoura-pecuária, nunca tinha tido uma área de pisoteio, e o nosso papel era justamente iniciar o processo, dar o start do processo, para que eles se convencessem que é possível e que o melhor, que vai dar resposta, que vai colher bem, inclusive. E daí, como dentro da propriedade a pecuária já tinha o case do outro parceiro com o sucesso da integração há anos já acontecendo, e inclusive sabendo dos benefícios tanto para a lavoura quanto para a pecuária, lembrando que são parceiros da propriedade, não arrendatários. Então, quanto mais o parceiro colher, melhor para a propriedade também. Então, não é só o resultado da pecuária que interessa agora, as lavouras colhendo mais é bom para a propriedade, porque ela recebe uma porcentagem da produção. Tá? Então, esse título é Alguém Tem que Ceder, é justamente o primeiro passo que a gente deu, e o pessoal da pecuária nos autorizou, de certa forma, a cometer este crime nessa pastagem de trevo. Tá, pessoal? Isso foi em junho do ano passado. A gente fechou o negócio aí em meados de maio, começamos a fazer as primeiras visitas, e lógico, como eu já conhecia a propriedade, né, por ter atendido outro produtor que planta na mesma propriedade, e já ter relação com o pessoal da pecuária, eu fui direto no administrador, pedindo para ele que nos autorizasse. São 80 hectares, era a melhor pastagem que eles tinham, que da mesma forma que está acontecendo esse ano, o ano passado, as pastagens também atrasaram, porque faltou chuva na época da colheita, muito semelhante a esse ano, lógico, não tão grave, mas da mesma forma se atrasaram as pastagens, principalmente das reservas de soja. E esta área, como era uma pastagem de trevo branco perenizada, estava um pastajão de trevo já nesta época, e sem sombra de dúvida era a melhor pastagem que existia dentro da propriedade. Mas o pessoal da pecuária, entendendo que o primeiro passo, alguém tem que ceder para passar para o outro lado, né, como aquela imagem do 6 e do 9 ali, né, para passar para o outro lado e começar a olhar pelo mesmo ângulo, nos autorizou fazer
as taipas, porque qual foi a justificativa, o argumento que eu usei com o pessoal da pecuária? Eu preciso ter pelo menos uma lavoura que o pessoal experimente o processo da integração para perceberem que é possível e muito mais do que isso que dá certo. E daí, o pessoal da pecuária, como eu já disse, tinha o exemplo de sucesso do outro parceiro nos autorizar. Mas, pessoal, essa primeira foto aí que aparece, ela está delicada. Percebam como ficou a área depois de toda entaipada, era uma área que tinha bastante taipa, não era uma área tão plana, e percebam a quantidade de forragem que se perdeu. A pecuária, por entender a importância do início do processo, de ceder para que, de fato, as pessoas se integrem, para a partir daí as atividades passarem a se integrar, nos permitir, obviamente, que depois tem umas manchas de trevo nas taipas, né? Aqui tem um pouco de trevo, na outra taipa também, aqui também, obviamente que esse trevo depois voltou a rebrotar e cobriu boa parte da taipa, mas ainda assim, a gente tirou muito volume de forragem ao fazermos as taipas, e o gado teve que sair de cima da área e ficar um período fora desta pastagem até poder retornar. Mas o negócio deu tão certo, pessoal, que essa lavoura, inclusive, virou uma sementeira, uma produção de semente certificada, obviamente, né, de uma cultivar nova que a BASF está trazendo para o mercado, em parceria com o INTA da Argentina, que é o Membiporá INTA CL, uma cultivar muito semelhante com o guri, mas tem uma grande vantagem, muito semelhante em questão de ciclo, de vigor, de qualidade de grão, mas que tem uma grande vantagem em cima do guri, que é a questão de tolerância ao frio. Ele é muito mais tolerante ao frio, o guri tem essa deficiência. E o troço deu tão certo que a lavoura virou uma lavoura de produção de semente e foi motivo para um dia de campo, em parceria com a BASF, que fez questão de apresentar esta cultivar, este campo de semente. Inclusive, no dia que eu fiz este agradecimento público para o pessoal da pecuária que nos autorizou a iniciar o processo em cima dessas taipas, em cima da melhor pastagem que eles tinham naquele ano. Então, sem sombra de dúvidas, pessoal, de novo, por mais chavão que pareça, se nós nos unirmos, ninguém cai, e esse é, sem sombra de dúvidas, o primeiro passo de todos. Se a gente não conseguir fazer que as pessoas que são os atores das atividades se entendam, esqueçam todos os próximos passos que eu vou falar, porque não vai dar certo. Tá? Então, passando para o segundo passo, a questão da adequação da propriedade. O nosso objetivo, novamente, é termos esse tipo de realidade dentro da propriedade. Obviamente que, para nós termos um padrão de lavoura de arroz desse nível, com as panículas quase encostando no chão, um padrão de lavoura de soja desse nível, um paredão de soja numa área plana desse jeito, sem um buraco na lavoura, consórcio de aveia branca com trevo persa em área baixa e gado sobre taipa, para que tudo isso seja possível, inevitavelmente nós temos que revisar muito bem a questão estrutural, a estrutura física da propriedade. E, geralmente, pessoal, a primeira coisa que pensa é na macrodrenagem por causa da soja. Mas eu vou começar falando da irrigação. Eu trouxe 2 cases para apresentar para vocês, que são cases bem coloridos. Assim, eu vou preservar o nome dos produtores de uma maneira geral durante toda a apresentação hoje, porque eu vou falar tanto de questões boas, como essa que eu acabei de apresentar para vocês, essas duas, mas eu vou falar também de alguns prejuízos que os produtores tiveram, então, por questões éticas, eu vou preservar o nome de todo mundo. Mas muito mais vale a informação, o conceito, do que propriamente quem foi que fez. Tá, pessoal? Então, esse tipo de situação da revisão da estrutura operacional, estrutural, tanto do sistema de irrigação quanto de drenagem, quando a gente fala em drenagem, pensa na soja, quando fala em irrigação, pensa no arroz. Mas isso daqui está diretamente relacionado ao sistema como um todo, tá? O próximo passo da soja na várzea é nós começarmos a irrigar, seja por sulco, seja com os politubos, né, pessoal? E, inclusive, em Santa Vitória é comum, só nos consórcios de azevém, trevo e cornichão, no período da irrigação, é comum que o pessoal coloque, dê uns banhos nas pastagens, tá, durante o período de irrigação, obviamente. O azevém, mesmo tendo umidade ali em novembro, final de novembro, início de dezembro, ele termina de sementar e se entrega, mas o trevo e o cornichão, se tiver condição de umidade, eles viram o ano, se vão janeiro adentro. Então, esse tipo de recurso de correção da parte estrutural dos canais, tá? Percebam aqui, ó, o quanto está aumentando de perna do canal, ou seja, de pressão de lâmina d'água dentro do canal, para a gente garantir uma alta qualidade de irrigação. Isso, obviamente, vai servir para o arroz, mas
para a soja, que eu acabei de falar, da gente irrigar por sulco ou pelos politubos, que é o próximo passo da soja na várzea, vai fazer total diferença. Os politubos, inclusive, precisam ter uma lâmina mínima sobre a mangueira para que tenham pressão suficiente ao longo de toda a mangueira, e os próprios banhos das pastagens, como eu acabei de falar, serão beneficiados também. Tá? Então, ajuda o sistema como um todo, não é só a questão do arroz. E o próximo passo, que é meio óbvio, que é a questão da macrodrenagem, né, pessoal? Só que a gente pensa imediatamente na soja, mas, novamente, percebam que aqui ao fundo a gente já tem uma pastagem de azevém se estabelecendo, e essa propriedade em questão é um dos cases que eu vou apresentar para vocês. Ela virou, inclusive, referência na região depois desse projeto de reestruturação que a propriedade passou. Inclusive, está aqui ó, o André Matos, que é o coordenador do IRGA, aqui está minha caminhonete no cantinho. Ó. Esse dia, o pessoal do IRGA levou outros produtores para conhecerem a realidade desta propriedade, que estava mudando completamente o patamar produtivo e a diversificação das atividades dentro da propriedade pela reestruturação física da propriedade. A gente, como eu disse, pensa imediatamente na soja, mas esse tipo de realidade aqui, ó, dessa pastagem que está aparecendo ao fundo, antes desse serviço ser feito, esta parte da propriedade aqui, normalmente no inverno ficava embaixo d'água. Quando dava um período de chuva com uma frequência alta, a água nivelava, ficava por sobre a estrada, e as lavouras com lâmina d'água ou completamente saturado o solo. Percebam o que era o dreno antigo lá, ó, onde está o Manuel, que inclusive é do IRGA também, né? Perceba o que era o dreno antigo e o que virou após o serviço. Então, essa reestruturação da propriedade vai permitir que a gente coloque a soja nesses ambientes mais difíceis para ela, mas está diretamente relacionado ao uso de forrageiras no inverno, que é um período tradicionalmente mais chovedor. E outro detalhe, pessoal, antecipem pelo menos uns 15 dias o início da semeadura do arroz. Ou seja, essa reestruturação é benéfica para todo mundo, lavoura de arroz, lavoura de soja e as próprias forrageiras de inverno. Tá? Então, passando para os cases, tá? Eu passo dizendo para vocês aí que eu repito muito erro, apresento muito erro para vocês por conta disso, porque a gente já errou bastante e sabe o quanto dói. Então, aprender errando é a pior forma da gente aprender. Porém, é a mais eficiente delas, aquela expressão de que a dor ensina a gemer, né, pessoal? Então, quando dói, quando a gente aprende desta forma dolorida, a gente não esquece mais. Então, indo para os cases de relato de caso que eu trouxe para vocês, safra 16 e 17, problema grave numa propriedade que um produtor comprou uma propriedade, para vocês entenderem, de 1.200 hectares aqui na região, que fazia 12 anos que estava sem lavoura, estava com uma pecuária extensiva em cima dessa área, e esse produtor em questão comprou esses 1.200 hectares, arrendou 200 hectares de uma área de banhado, beira de arroio, uma área mais arriscada para cultivar, e as partes mais altas da propriedade, os outros 1.000 hectares, ele assumiu para ele cultivar arroz e soja. Na primeira safra de arroz, ele plantou 100 hectares, escolhendo a dedo as melhores lavouras. Na segunda safra, aumentou para 300 hectares, também escolhendo a dedo, e meio que findou por aí as áreas que eram mais tranquilas de irrigar. Na safra que a gente chegou, que foi justamente essa daí, que eu estou mostrando para vocês, estavam plantando 500 hectares e finalmente tinham chegado nas partes mais dobradas da propriedade, e aí foi um desastre. A gente teve, desses 500 hectares, uma dificuldade extrema de irrigação, percebam as fotos aí, em 32% da área total da lavoura. Então, vejam aí que era bastante desparelha, desuniforme a irrigação, e estava diretamente relacionado àquela imagem que eu mostrei para vocês antes. Ou seja, faltou altura nas pernas do canal e a água não chegava nas coroas. Isso daqui era impressionante, que o canal, em algumas partes do canal, literalmente ele estava transbordando. Daí a gente ia cobrar do pessoal, está faltando água, e não é que estivesse faltando água, estava faltando altura de perna do canal para que tivesse pressão de água suficiente para chegar nas partes mais altas, nas famosas coroas da lavoura de arroz. Então, nesta área, a gente teve um prejuízo bastante severo, até nós chegarmos nessa última parte, que obviamente foi colhida por último, né, pessoal, isso daqui nos causa um problema, inclusive, a gente pensando nessa deficiência da irrigação, nos causa um problema no aproveitamento da ureia, na eficiência dos herbicidas. Por sorte, era uma propriedade, como eu disse, fazia 12 anos que estava parada, então era uma área muito limpa.
senão nós teríamos um problema grave de planta daninha. Vocês percebem aí que mesmo no seco não tinha sujeira, tá? Mas pensando em ponto de manejo de fungicida, como é que se acerta o manejo de fungicida numa lavoura dessa que tem pelo menos umas 4 ou 5 lavouras dentro da mesma área? Então, impossível de acertar. Então, compromete todo o manejo da lavoura, por consequência, o resultado. Então, quando nós chegamos, até nós chegarmos nesses 32% da área a ser colhida, nós estávamos com média geral da propriedade 197 sacos por hectare seco e limpo. Quando entramos na bendita da área, a média foi caindo, não parava de despencar. Fechamos a média final, depois de toda a colheita, 182 sacos seco e limpo por hectare. Que ainda é uma colheita razoável, né? 9.100 quilos, tá bem acima da média do estado, mais de uma tonelada em cima da média do estado neste ano, que foi uma baita de uma condição, né? Embora não tão perfeita assim, vou mostrar alguns dados depois, mas, pessoal, 15 sacos por hectare nos tirou, na média geral, este problema de falta de adequação da propriedade, de revisão da estrutura física. Então, tá aí, como vocês podem ver a conta, 15 sacos em 500 hectares representam 7.500 sacos de arroz que a gente deixou de ganhar. A gente tem que perceber que deixar de ganhar também é perder. Convertendo isso para o valor do arroz na época, deu 300 mil reais de prejuízo. Se a gente for corrigir para o preço que está o arroz hoje, aumenta em pelo menos um terço esse valor, se vai a 400 e poucos mil reais de prejuízo, o que na época representava em torno de 2.700 horas de serviço de máquina, que talvez não gastasse muito mais do que 100 horas para fazer o serviço que precisava no canal. O segundo case que eu vou apresentar para vocês, que é para confirmar aí, que é extremamente importante essa adequação da propriedade. Nesta propriedade em questão, na safra 12 e 13, na safra 13 e 14, nós tivemos esses problemas aí, tá? Na primeira safra teve 2 momentos. Essa primeira safra aqui, inclusive, percebo que a soja é mais verde, né? Não é tão amarela como o segundo caso. Uma vez em dezembro e uma vez em fevereiro, a lavoura ficou nessa condição que vocês estão vendo, submersa. Numa vez por 6 dias, na outra por 7. Na segunda safra, pessoal, a frequência de chuvas no início do ciclo foi muito maior, e em janeiro nós não tínhamos mais lavoura. Ela literalmente dizimou a lavoura. O que acontecia nessa questão específica aqui? A drenagem da propriedade passava por dentro do campo do vizinho, tá? O sentido do escoamento das águas dentro da propriedade passava por dentro do campo do vizinho, que sabidamente calçava os esgotos para ajudar na irrigação do arroz. Obviamente que esse produtor, sabendo disso, tendo contato com o vizinho, se davam bem, inclusive, foi lá e avisou: ó, fulano, eu vou colocar soja nessas áreas mais baixas aqui, áreas mais arriscadas, e vou precisar que quando dê uma chuva de um volume grande, tu abra a tranca, a tua represa do arroz aí, calçando água para ajudar na irrigação, até as águas baixarem. Afinal de contas, se choveu bastante, a lavoura está cheia d'água, né? O arroz está com água, não precisa de reforço da irrigação, e depois que baixarem as águas, tu calça de novo, porque senão vai me trancar a água para trás, aí na soja vai ficar alagada. Obviamente que o vizinho não fez nenhuma das vezes, em nenhuma das safras atendeu o combinado que tinha sido feito, e o resultado foi esse daqui, pessoal. A primeira safra, que o dano foi um pouco menor, na parte azul, que é a parte mais bem drenada, se colheu 49, na parte mal drenada, que é essa daqui, tá? Na primeira safra é essa daqui, se colheu 27. E essa questão do azul e do vermelho, de drenada e bem drenada e mal drenada, na verdade, nós achávamos que essas partes em azul estavam bem drenadas. Na verdade, estavam bem drenadas dentro da condição que a gente tinha com o atual dimensionamento da propriedade. Depois, ao fazer a bendita da obra, a gente descobriu que até essa parte estava com deficiência de drenagem. Mas, enfim, então a gente teve 49 sacos na parte que se drenou melhor e 27 sacos na parte que a drenagem foi comprometida, que dependia da bendita da tranca do campo do vizinho. Como não era uma área muito grande, essa parte aqui era 200 hectares, essa daqui era 65, a média geral ainda foi 43. Percebam, safra 2012, 2013, ainda se ganhou bastante dinheiro com a soja nessa época, os custos de produção eram muito menores. Então, não chegava a 30 sacos de custo por hectare e escolheu 43, então teve, com tranquilidade, uns 15 sacos de lucro, tá? E por isso mesmo que na safra seguinte a soja chegou a R$100, como está
hoje, né, nessa época, e o produtor se empolgou pelo preço da soja, resolveu aumentar esta parte, que já era ruim, em mais 35 hectares, ou seja, a parte de risco de drenagem passou de 65 para 100 hectares. E daí o resultado foi esse daqui. Na parte onde a gente conseguiu drenar, escolheu 45, na parte onde não tinha condição de drenagem por causa da tranca do arroz do vizinho, se perdeu 100 hectares da lavoura, ou seja, 1/3 da área daquela safra a gente perdeu. Então, a média geral, na verdade, foi 30 sacos, né? A gente plantou 300 hectares e colhemos 45 em 200 hectares, ou seja, dividido pelos 300 plantados, a média real foi 30 sacos por hectare. E aí que tá, pessoal, quanto que custa não colher? Se a gente enxerga uma imagem dessas aí de 500, 600 sacos tombados numa carreta, ou imaginemos que a gente mandou uma carga para o porto aí, no meio do caminho foi assaltado o caminhão, nos roubaram a carga. Isso vai causar uma dor e uma fúria na gente tão grande por causa de 500 ou 600 sacos de soja. Mas esta questão que eu acabei de apresentar para vocês, de novo, vou reforçar, a gente tem que se dar conta que deixar de ganhar também é perder. Percebam a conta matemática desse prejuízo. Então, lembrando, 300 hectares semeados, nós colhemos apenas 200, 1/3 da área foi perdida, a média geral foi 30 sacos, ou seja, perdemos, de novo, assim como no exemplo do arroz, 15 sacos por hectare. 15 sacos em 300 hectares, 4.500 sacos de soja. E a gente fica impressionado quando enxerga 500, 600 sacos tombados de uma carreta que caiu no esgoto, né? Mas esse tipo de coisa aqui, a gente tem que sentir essa dor bem severa para se dar conta que precisa fazer o básico antes da gente se arriscar a meter soja nesse tipo de área, lembrando que vai beneficiar e possibilitar que a gente tenha forrageiras de inverno e antecipar a semeadura do arroz. Então, o prejuízo do custo na época, usando R$80 o saco de soja, foi de 360 mil. Se a gente for converter para o valor que está a soja hoje, dá quase R$500 mil, pessoal. Então, é extremamente importante esse ajuste das áreas. O primeiro passo, reforçando, fazer as pessoas se entenderem e olharem pelo mesmo ângulo. O segundo passo, revisão da estrutura física da propriedade de irrigação e drenagem. Então, olhem aí o serviço que foi feito depois que se sentiu essa dor tão grande. Percebam, 2 máquinas cavando aí, pessoal. Uma parte, o que aconteceu aqui? Ele inverteu completamente o fluxo das águas dentro da propriedade, ou seja, não vou mais depender do meu vizinho, tá? Senão não vou mais poder colocar soja aqui. O arroz estava começando a ficar com problema de planta daninha resistente e cada vez colhendo menos, né? Então a questão da rotação de culturas era fundamental para a sustentabilidade do arroz. Para poder seguir cultivando arroz, tinha que entrar soja na rotação, e o caminho foi esse. Bom, então, vou inverter completamente o fluxo da água dentro da propriedade, inclusive se cortou uma lomba bem grande, essa parte aqui que o pessoal está fazendo, essa ponte teve mais de 3 metros de corte, mas, pessoal, percebam o que era o dreno antigo, e o jeito que está ficando, virou quase um canal de navegação, né, pessoal? E essa questão desse redimensionamento, inclusive, melhorou a questão da irrigação, porque com toda essa mudança que se fez no fluxo das águas, toda a drenagem da propriedade retorna para o pé do levante, ou seja, isso, inclusive, foi o argumento que se usou para conseguir a licença ambiental para fazer o serviço. Reaproveitamento de água. Toda a drenagem da propriedade deságua no pé do levante, melhorando, inclusive, a questão da irrigação. Então, essa questão da adequação da propriedade, por mais básico que pareça, tem muita gente não fazendo e nós estamos perdendo muito dinheiro. Acabei de mostrar um exemplo para vocês aí de quase R$500 mil perdidos. E prestem atenção no custo, isso foi entre a safra 14 e 15, pessoal. O custo total de horas de máquina que se gastou para fazer toda essa obra faraônica dentro da propriedade, na época, R$39 mil. Lembrando que teve um prejuízo de R$370 mil na época, e o custo do serviço não feito dava um pouco mais do que 10% do prejuízo levado. Então, a partir daí, mudou toda a dinâmica da produção dentro da propriedade. E essa foi a primeira safra após a adequação da propriedade, safra 14-15, como eu disse, e a produtividade quase dobrou. Lembrando que tinha 30 sacos colhidos na safra anterior,
e aumentou para 57 sacos por hectare. E aqui entra o próximo passo, que eu já quero adiantar, que é uma questão muito importante. Lembram que era 300 hectares de soja, passamos para 160 hectares nessa safra. Então, além de redimensionar a propriedade, se reduziu a área em quase pela metade. Mas, ainda assim, percebam que 30 sacos em 300 hectares dava 9 mil sacos de soja colhidos. Se vocês multiplicarem 57 por 160, dá 9.120 sacos de soja. Ou seja, em praticamente metade da área se produziu mais do que no ano anterior com 300 hectares. Então, pessoal, essa questão do ajuste das áreas, que é o próximo passo que eu quero falar para vocês, também vai ser fundamental para que a gente consiga, inclusive, planejar melhor os planos de lavoura para encaixar a pecuária dentro desse sistema. Então, o próximo passo é justamente esse, o ajuste das áreas versus a capacidade operacional, principalmente de semeadura e colheita, mas ainda mais de semeadura. Então, aqui está um exemplo, pessoal. Novamente, vou utilizar um dado da porteira dentro, tá? E como isso faz parte de uma palestra que eu fiz para a Brasmax, tá? Como eu já tornei, embora sejam dados da outra empresa, mas como eu já tornei esses dados públicos para uma palestra aberta que eu fiz para a Brasmax, eu resolvi simplesmente dar um print nesse slide para dar os devidos créditos da empresa, tá? E trazer o mesmo slide que eu usei na palestra. Mas é fundamental que a gente entenda isso daqui. Percebam, em vermelho está a área cultivada, em azul a produtividade. Aumenta a área, diminui a produtividade. Aumenta a área, diminui a produtividade. Aumenta a área, diminui a produtividade. Opa! Eita, cada vez menor, né? A produtividade, cada vez maior a área. Daí se deu um passo atrás, se reduziu quase um terço da área e a produtividade voltou ao patamar de 50, inclusive sendo praticamente a mesma produtividade da melhor colheita que se tinha até então dentro da propriedade, que foi na primeira safra. E isso daqui, pessoal, tem uma relação direta com duas questões fundamentais. As áreas de risco ou áreas marginais, que a gente está arriscando demais colocar a soja em áreas arriscadas sem o devido redimensionamento da propriedade, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui uma outra propriedade que tinha o mesmo problema da água passar pelo campo do vizinho, e nesse tipo de situação, ou se muda completamente o fluxo de água dentro da propriedade, ou não vai se conseguir ter soja. Aí não adianta ficar brigando com o vizinho. Então, a gente tem que tomar uma atitude diferente, ou abandonar esse tipo de área, ou redimensionar a propriedade. E essa outra propriedade aqui é justamente esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, que é uma área em beira de rio, que tem risco de enchente, e quando o rio sai da caixa, não tem água, deságua, toda a drenagem deságua no rio, e quando dá enchente, essa é a condição que fica em cima da área. Então, esse gráfico tinha relação direta com as áreas que estavam sendo utilizadas, áreas de risco, seja de risco de enchente ou áreas marginais, pensando na soja, pessoal. As culturas de sequeiro, de uma maneira geral, a gente pode botar nessa conta as áreas marginais, aquelas áreas de muita baixa fertilidade, áreas muito pobres, muito degradadas. Lembrando que as culturas de sequeiro vão ter um impacto muito grande na baixa fertilidade, principalmente na falta de pH corrigido, né? Solos ácidos, pouco férteis. Nas culturas de sequeiro tem um impacto maior, porque no arroz a gente tem o benefício da autocalagem que a lâmina d'água provoca, fazendo com que o pH se eleve, né? E acaba disponibilizando os nutrientes. Então, não é tão sentido pelo arroz uma área pobre. Mas no caso, seja da soja ou das forrageiras no inverno, ainda mais se tiver leguminosa junto, essas áreas de risco tendem a produzir menos, então o ideal seria a gente evitá-las também num primeiro momento. E o segundo passo é o ajuste da área total cultivada naquela safra relacionada com a nossa capacidade operacional de semeadura e de colheita. Isso daqui, pessoal, é um ponto extremamente importante e a gente tem que se dar conta que naquela relação do proprietário e do arrendatário, eles dependem diretamente um do outro, né? Um detém a terra e o outro detém a operação. E, inevitavelmente, a gente só consegue fazer um sistema integrado começando pelo encaixe das lavouras. Não existe como nós fazermos uma integração lavoura-pecuária em área que se está plantando fora da época, por consequência, vai se colher tarde, e o período que essa área vai ficar disponível para a pecuária é muito pequeno. Então, vocês imaginem, o pessoal terminando de colher soja agora em meados de maio, final de maio, entregando a área para a pecuária
E em junho, a área recém se estabelecendo, ainda tendo que adubar, imagina colocar adubo em junho e julho, onde a luminosidade e a temperatura estão lá embaixo, a resposta do adubo e da própria forrageira, do próprio vegetal, vai estar com a taxa de crescimento praticamente estabilizada pela baixa temperatura. Então, esse é um tipo de coisa que o pecuarista já não quer nem investir. Às vezes briga, inclusive, para colocar uma forrageira nesse tipo de área. Não quer pagar nem a semente, que dirá colocar adubo. Então, esta questão de trazer as lavouras para dentro da época, para que a gente semeie cedo e colha cedo, para entregar para a pecuária a área cedo, é fundamental. Se a gente não conseguir fazer isso daqui, tenham certeza que vai só dar briga. Pessoal, daí o pecuarista vai, como recebe a área muito tarde, vai tentar espichar o pastejo e entregar tarde para a lavoura também, e, por consequência, repete o problema, né? Vira um ciclo vicioso, porque daí a lavoura vai pegar a área de volta tarde e, por consequência, vai plantar tarde, colher tarde, tudo se repete. Enfim, indo então para a parte, uma dica fundamental para vocês aqui, preto no branco. Dessas 10 safras que a gente está atuando aí, pessoal, seja de arroz, seja de soja, nós temos que ter uma capacidade operacional de semeadura de 10 a 15% ao dia. E isso tem relação direta com o próximo slide, que é as janelas de semeadura ideal que a gente tem ainda para a produtividade, pensando exclusivamente na produtividade, mas ainda mais para um sistema de produção integrada, que é a nossa pretensão. Então, para que a gente tenha capacidade de semear de 10 a 15% ao dia, no arroz a gente tem que ter no máximo até 10 hectares por linha de plantio, e na soja até 25 hectares por linha de plantio. Lembrando que nós estamos falando exclusivamente de terras baixas, soja em rotação com arroz. Tá? E no caso da colheita, essa conta começa a ficar mais difícil da gente chegar numa conclusão. Primeiro que a gente não consegue afirmar, assim como na semeadura, número de hectares por linha de plantio. Tem gente que faz uma conta de largura de plataforma, a área a ser colhida por pés de plataforma. Eu não consigo entender de maneira nenhuma, para mim não faz sentido nenhum essa conta, porque, inclusive, já tive situações tanto de arroz quanto de soja, da gente reduzir a largura da plataforma para que a máquina aumentasse sua capacidade de rendimento, porque com a plataforma grande estava colhendo, entrando um volume colhido tão grande na máquina, que o sistema de trilha não estava dando vencimento, estava aumentando consideravelmente a perda, botando soja ou arroz fora na cola da máquina, ou fazendo que a gente reduzisse tanto a velocidade de serviço que perdia drasticamente capacidade operacional de colheita, de rendimento de colheita. Então, em duas situações, uma em arroz e outra em soja, a gente reduziu a largura da plataforma para aumentar o rendimento de colheita. E daí a máquina conseguia andar com uma velocidade maior e o sistema de trilha, pelo volume que entrava na máquina ser menor, o sistema de trilha dava vencimento de trilhar tranquilamente sem aumentar a perda e sem a gente reduzir a velocidade de colheita. Então, essa conta, eu não concordo com ela e não consigo entender lógica, tá? Mas ainda assim, pessoal, está ali de 5% a 7,5%. Isso tem uma relação aí. Se a gente for colher, se tiver uma capacidade de colheita de 5% da área por dia, nós vamos levar 20 dias colhendo. Tá? 20 dias no arroz, 20 dias na soja, vai dar uma jornada de 40 dias de colheita, não é 40 dias de calendário, né, pessoal? 40 dias de colheita. Lembrando que em algum momento vai chover, vai ter umas paradas aí no serviço da colheita. E, enfim, então essa questão da porcentagem também é difícil da gente chegar nessa conclusão, porque o quanto a gente vai conseguir avançar de área colhida por dia depende da produtividade que a gente tem. Se a gente estiver colhendo uma lavoura de 180 sacos é uma coisa, se estiver colhendo uma lavoura de 200 sacos é outra, se estiver colhendo uma lavoura de 220 sacos é outra, assim como na soja, né? Colher 50, 60, 70, 80, então, quanto maior for a produtividade, menor vai ser o rendimento em área colhida por dia. E aqui está um grande cuidado que a gente tem que ter quando consegue encaixar o sistema de ter rotação de cultura, integração com a pecuária, que a tendência é que as produtividades aumentem e gera um descompasso na capacidade operacional de colheita. Geralmente o pessoal fica subdimensionado, porque estava habituado a um dimensionamento de outro potencial produtivo. Tá? Para a gente simplificar, como é que a gente teria que fazer? Uma projeção de expectativa de colheita e uma conta de sacos por hectare, de sacos colhidos por dia. Tá? Porque daí a gente vai saber quantos sacos a gente vai produzir no total
e faz uma estimativa de sacos a serem colhidos por dia. Só que ainda assim, é difícil da gente, inclusive, às vezes, convencer o produtor que, por exemplo, tem que comprar uma máquina nova, porque nós vamos colher X sacos o ano que vem. Isso é uma afirmação muito difícil de fazer. Então, neste momento, pegando o link da live que a gente fez da questão das terceirizações operacionais, isso daqui, a questão da capacidade operacional de semeadura, nós temos que ter este dimensionamento aí que está afirmado para vocês, para que quando chegar a época de semeadura a gente entre e resolva o problema, mas no caso da colheita já é mais delicado, porque é uma estimativa do que a gente pode produzir, do que a gente pode colher. Nesse caso, eu acho que se encaixa muito bem a questão da terceirização, mas, obviamente, tem que achar um parceiro, um terceirizado que preste um serviço de qualidade, que tenha manutenção nas suas máquinas e capricho na colheita, enfim, mas é uma maneira que a gente tem de resolver esse problema da capacidade operacional da colheita. Falando exclusivamente da época de semeadura agora, pessoal, que é o fator, sem sombra de dúvidas, que mais interfere na nossa produtividade. Por isso que eu falei, inclusive, que essa capacidade operacional a gente tem que estar muito bem dimensionado. Então, a área total de lavoura, nós temos que ter esta relação com a capacidade operacional para termos condições de semear de 10% a 15% ao dia, por causa disso daqui, ó. As janelas ideais de semeadura, ainda mais, isso daqui é pensando na produtividade, mas pensando no que eu falei, do encaixe do sistema, se faz mais importante ainda. A gente tem de janela ideal aí para o arroz, do dia 20 de setembro a 20 de outubro, então a gente tem em torno de 30 dias de calendário, né, pessoal? E eu falei de 10% a 15% de capacidade semeadora ao dia, isso vai dar de 7 a 10 dias, 8 a 10 dias de serviço. Só que a gente, tendo 30 dias de calendário, não se iludam que é bastante tempo, porque nessa época da virada de setembro a outubro, é um período extremamente chovedor, geralmente, no final de setembro, tem as famosas cheias de Santa Rosa, São Miguel, enfim, é um período muito difícil da gente conseguir ter bastante janela de semeadura. Tá? Então, por isso mesmo que é extremamente importante que a gente tenha essa relação de capacidade operacional para conseguir terminar a lavoura até esta data aqui do dia 20, ou melhor ainda, se a gente conseguir antecipar e terminar o arroz dentro da primeira quinzena de outubro. E a soja, pessoal, dentro dessas 10 safras de atuação, sempre os melhores resultados são na janela entre o 25 de outubro e 15 de novembro. Então, encurta um pouquinho mais a janela da soja, embora seja um período já um pouco mais seco, não é tão chovedor como setembro e outubro, mas ainda assim nós temos que ter essa mesma capacidade de terminar a lavoura em 7 a 10 dias de serviço. Aqui eu acho que cabe chamar a atenção, pessoal, eu não vou falar sobre essa questão mais específica, mais técnica de implementar uma lavoura em cima de área de pisoteio, mas tem questões aqui que cabe muito a gente destacar, tá? A drenagem com a valetadeira, ó, cortando as taipas, e o uso do trator com roda de ferro acavalado nas taipas. Isso vai fazer total diferença para a gente conseguir semear dentro dessa época aqui. A partir de 15 de setembro, as primeiras lavouras que a gente pretende semear, se não estiverem picadas de dreno desse jeito aqui, todas as taipas com roda de ferro acavalado, nós muito provavelmente vamos ter dificuldade de conseguir. E aqui tem uma informação importante para chamar, que já foi uma pergunta que nos foi feita, eu resolvi falar sobre isso por causa da pergunta. Percebam que aqui, onde as plantadeiras ainda não passaram, o rastro do roda de ferro está completamente visível, e aqui, ó, tem uma plantadeira lá na frente, aqui ela já passou semeando, e aqui está outra passando, inclusive com as correntes de arrasta, né? A própria plantadeira, quando chega nesse dreno aqui, ela dá uma desbarrancada no dreno, e as correntes terminam de destorroar e cobrir completamente o leiveiro da taipa. A pergunta que nos foi feita é se a gente não perderia muita área do leiveiro, muita área de lavoura no leiveiro por causa do rastro do roda de ferro. Não, muito pelo contrário, vai garantir que a gente plante cedo, por consequência disso, vai chover em cima dessa lavoura e o estabelecimento vai ser completamente uniforme. E uma coisa que a gente tem que ter muita clareza, pessoal, a época de semeadura é a única das nossas operações que não nos permite erro. Uma vez errada a época de semeadura, só na safra seguinte, não tem mais o que fazer. Não existe possibilidade de tirar a lavoura de fora da época e trazer ela para dentro da época. Se a lavoura, por exemplo, aí nessa área de pisoteio, se estabelecer rala, se o arroz tiver com pouca planta, a gente pode aumentar a dose da primeira aplicação de ureia, estimulando o perfilhamento. Se, digamos que embuchou as linhas de adubo, aí caiu pouco adubo na linha, a gente pode botar o adubo a lanço para complementar. Ah, não é a mesma coisa? Não é, mas a gente tem a opção de
de certa forma, compensar. Se tiver um escape de planta daninha, de praga, de doença, a gente pode reaplicar. A época de semeadura não nos permite nenhuma correção. E ela é o fator que mais interfere na produtividade, é o que a gente vai começar a falar a partir de agora. Eu trouxe 2 cases desta safra agora, de clientes nossos dessa safra, pessoal, e tem algumas informações agora que começam a se misturar. A questão da rotação de culturas e já um pouco da integração com a pecuária, mesmo no terceiro ponto, a gente não chegou no quinto ainda, que seria o encaixe da pecuária, mas agora os temas começam a meio que se mesclar e a gente não consegue mais separar eles. Então, percebam aí, eu peguei as 2 lavouras que mais colheram desse produtor em questão aqui, e as 2 lavouras que menos colheram dentro dessa safra, tá? Então, já no olhar para as cultivares, já tem uma contradição muito grande, tá? O IRGA 424 tem um potencial de colocar pelo menos 1 tonelada em cima do guri, e num ano de disponibilidade de luz, que nem foi esse, a tendência é que coloque 30 ou 40 sacos em cima do guri, tá? Comparando uma cultivar com a outra, de potencial produtivo, já nos causa um impacto que tem algo errado aqui, tá? Então, essa diferença de produtividade em condições de igualdade, o 24 ao lado do guri, nesta safra específica, tinha que colocar pelo menos 30 sacos em cima de produtividade. Boa parte da explicação está aqui, pessoal. Esta lavoura foi semeada, foi a primeira lavoura que a gente semeou, dia 25 de setembro, essa daqui foi no início de outubro, essa daqui no início de novembro, e essa daqui em meados de novembro. Adivinha o que aconteceu com essas 2 lavouras semeadas fora da época? O bendito do frio do carnaval, a gente teve azar de pegar o frio do carnaval. O frio do carnaval ocorre todos os anos. Perguntem para os mais experientes se sempre, não é um fato que sempre na época do carnaval tem uma onda de frio. Parece que o São Pedro acha que de fato o carnaval é uma festa profana, o Papa vai lá e muda a data do carnaval e o São Pedro manda frio igual. Não gosta de carnaval. Aí, pessoal, frio do carnaval só pega a lavoura do tarde. Nunca uma lavoura semeada dentro da época pegou o bendito do frio do carnaval. Então, boa parte da explicação está diretamente relacionada na época de semeadura. Só que agora a gente tem um detalhe importante para chamar a atenção. Aquilo que eu afirmei lá no início, que a gente tende a gastar menos nas lavouras que a gente colhe mais, eu vou começar a provar para vocês agora. Perceba o que está escrito embaixo aqui. O tipo de situação que estava a área precedendo essa lavoura. Esta área aqui, pessoal, especificamente, era a área, uma das áreas mais sujas que nós tínhamos na propriedade em questão de planta daninha resistente, principalmente capim, arroz e vermelho resistente e alguma coisa de junco já sobrando nas taipas. Tá? Então, esta lavoura já fazia algumas safras que eles não conseguiam colher mais de 180. Ela colhia sempre 170 e poucos, a melhor das hipóteses, o melhor ano que eles conseguiram colher nas últimas safras, dentro das últimas 5 safras, tinha sido 180. E esta lavoura, mesmo sendo a mais infestada de todas, colheu 20 sacos a mais, ou seja, 1 tonelada a mais do que o 24 que estava numa área de campo há 8 anos parada. Então, essa questão da época de semeadura, uma cultivar com menos potencial produtivo deu um pau, literalmente um pau, na outra cultivar que pegou uma condição de potencial produtivo em tese muito maior, que é uma área descansada por 8 anos, sem problema de resistência. Só que aconteceu que a bendita da época de semeadura tirou uma diferença grande. Como eu disse, esse material tem capacidade de botar pelo menos 1 tonelada em cima desse e acabou invertendo. Então, esta lavoura aqui, em tese, teria que ter colhido 40 sacos a mais do que ela produziu. De 40 a 50 sacos a mais do que esses 175 que a gente está vendo aqui. Tá? E, obviamente, que o melhor resultado que a gente teve, uma área de resteiro de soja, pessoal, que inclusive era uma área sementeira. Então, vocês imaginem a limpeza da área. Nesta área aqui, a gente teve só o padrão do manejo de herbicida Clearfield, e ainda foi a lavoura que mais colheu, e foi a que a gente menos gastou em herbicida. Mas não foi só isso. A conta começa a mudar. Essa lavoura, como era uma resteva de soja, a gente só fez taipa. Então, ela foi a lavoura que mais produziu, que teve um manejo de herbicida mais barato, o custo de preparo mais baixo e era um campo de semente que tem valor agregado. Então, percebam o quanto as lavouras que mais produzem custam menos. Outro exemplo
essa mesma área que, por mais infestada que esteja, por mais difícil de manejar, obviamente se fez manejo, aplicação extra de herbicida para controlar, por mais difícil que seja, o preparo dessa área a gente fez tão somente com Plain e Taipa. Um preparo extremamente barato, justamente para garantir época de semeadura. E as outras duas áreas, infelizmente, entre aspas, a gente, inclusive, gastou mais nelas, semeamos ela fora da época, justamente porque a gente teve que gastar mais. Isso foi uma má tomada de decisão do produtor que escolheu fechar 2 negócios de arrendamento já no início de setembro. Eu tentei evitar que a gente fizesse isso, mas não consegui convencê-los. E, inevitavelmente, as duas áreas tinham que ser preparadas. Um campo que estava muito bruto, esse daqui fazia 8 anos que não era lavoura, esse daqui fazia 6. E, inevitavelmente, as duas áreas tiveram que fazer um preparo convencional, onde a gente teve que lavrar, virar de aradora, dar mais 2 ou 3 cortes de grade, porque tinha muita grama paulista, e nos baixos grama boiadeira, nas lagoas. Então, teve um custo de preparo extremamente alto, forçando que a gente semeasse a lavoura fora da época e perdendo potencial produtivo. Então, mais uma vez, as lavouras que colhem mais gastam menos. O segundo caso que eu trouxe para mostrar para vocês dessa questão da época de semeadura já correlacionando com o sistema de produção, esse é o nosso melhor resultado de lavoura do cliente esse ano, colheu 212, tá? 212,5. Ontem eu estava numa videoconferência com ele e eu citei a média do arroz aí, que tinha sido 212, e ele me corrigiu, 212,5. Então tá, 212,5. E eu peguei, pessoal, aqui já está um comparativo mais justo, né, da mesma cultivar nos dois casos, mas eu peguei a primeira e a última lavoura semeadas dentro da propriedade. Mas ainda assim, ambas dentro da época. Literalmente um mês de diferença. Essa primeira área aqui, entre 25 e 26 de setembro, essa daqui entre 25 e 26 de outubro. E a gente tem uma diferença de 10 sacos de produtividade a menos na área que foi semeada por último. Daí alguém pode estar olhando para esse número dizendo, está reclamando de ter colhido 209. Na verdade, como eu disse antes, a gente tem que se dar conta que deixar de ganhar também é perder, tá? Obviamente que não é um prejuízo muito grande. Se a gente olhar exclusivamente para a diferença de produtividade, ainda assim são 500 quilos de arroz, né, pessoal? 10 sacos. Mas se atentem ao que está escrito embaixo aqui. Novamente, esta área já tinha o início do sistema de produção integrado, era uma área com pastagem e que a gente tão somente fez taipa. Na outra área, era uma área que estava em pousio, tinha sido arroz na safra 17, 18, 18, 19 ficou sem lavoura, e voltamos com o arroz este ano. Uma área extremamente infestada, onde se utilizou a estratégia de fazer um preparo convencional para mexer no banco de semente, um preparo cedo, obviamente, tanto que a gente plantou dentro da época, né, pessoal? Nós conseguimos fazer 3 aplicações de glifosato antes do arroz nascer. Então, vocês imaginem o custo de preparo mais alto, 3 aplicações de glifosato, depois o ponto de agulha e ainda ter manejo extra em cima dessa área. Então, se a gente for comparar a questão da produtividade, mas levando em conta o custo de uma lavoura em relação à outra, ou a gente tira pelo menos uns 10 sacos de produtividade aqui, ou a gente aumenta uns 10 sacos nessa outra área. Ou seja, a diferença de rentabilidade de uma lavoura que já tem um sistema de produção integrado para outra, de um preparo convencional, de um sistema convencional, neste caso aí, do nosso melhor cliente, tem pelo menos 1 tonelada de diferença, pensando em rentabilidade. Tá? Então, indo agora para a parte de soja, e novamente eu vou usar aqueles dados da palestra da Brasmax, como eu já disse, então são dados da Porteira Dentro, para deixar bem claro, mas eu vou utilizar, porque é importante a gente contextualizar com dados de pesquisa on-farm e depois de pesquisa científica que a gente tem, que o pessoal da equipe Field Crops nos passou e que vai dar na tampa do que eu vou falar para vocês aqui. Então, nessa safra, pessoal, safra 14, 15, nós tínhamos, percebam, uma área experimental, né, dentro do mesmo quadradinho aqui, 3 cultivares de grupos de maturação diferentes, 5909, BMX Tornado e Tec Irga, semeadas em novembro, as mesmas 3 cultivares ao fundo, semeadas em dezembro. As parcelas da frente, dia 11 de novembro, as parcelas do fundo, dia 15 de dezembro. E o que a gente fez? Nessa safra, a gente conseguiu uma máquina de colher experimentos, então colhemos as parcelas todas. Então, é literalmente a produtividade de cada parcelinha dessas.
e a gente juntou a média das 3 cultivares para fazer uma média como se fosse dentro da propriedade. O produtor, por mais que tenha a média isolada de cada cultivar, o que nos importa é a média final da soma da produção total da propriedade, porque é isso que ele tem de volume de produto para vender. Então, foi isso que a gente fez. A gente colheu, fizemos a média das 3 cultivares da primeira época, a média das 3 cultivares da segunda época, e a diferença de produtividade foi esse brutal número de 33 sacos. Nós temos 34 dias de diferença de época de semeadura, de data de semeadura, e 33 sacos de perda de produtividade. Deu quase um saco de soja por dia de atraso. O mais legal de tudo, pessoal, é que nessa mesma safra nós tínhamos outros experimentos dentro da área. Uma coleção de cultivares, de 20 cultivares lado a lado, manejos de fungicida de 3 empresas diferentes, mais o padrão que a gente fazia ao lado de uma testemunha, doses variadas de cloreto de potássio, como a gente conversou com o Anderson Bedelago na live da demanda nutricional da soja, e percebam aí as diferenças da melhor para pior cultivar, de 25 cultivares lado a lado, deu 22 sacos de diferença de produtividade. A melhor resposta do manejo de fungicida comparado com a testemunha deu 17 sacos de diferença de produtividade, e a melhor dose e resposta do cloreto de potássio deu 15 sacos, ou seja, nada supera os 33 sacos do grande campeão de perda de produtividade, que é a época de semeadura. Então, como eu já disse antes, reafirmando, nada nos tira mais potencial produtivo do que a época. O pessoal, de uma maneira geral, a gente já correlacionou, né, pessoal? A reestruturação da propriedade, a capacidade operacional de plantio e colheita vão nos permitir com que a gente ajuste esse fator da época de semeadura. Então, tem muita gente, a gente chega, percebam o quanto a época de semeadura e essas questões estruturais nos tiram de produtividade. A gente chega num evento, ou vai fazer uma palestra, e o produtor, a primeira pergunta, Tchek, qual é a melhor cultivar? Quantos quilos de adubo tu usou? Quantas aplicações tu fez? O pessoal está completamente perdido, está preocupado com o final. A gente não se dá conta, o pessoal não se dá conta que esse tipo de manejo é para proteger o potencial produtivo, e a gente está deixando de cuidar das coisas que criam potencial produtivo. É óbvio que tem que usar os produtos, é óbvio que a gente tem que fazer um manejo fitossanitário bem feito, mas para proteger o potencial produtivo, e é muito mais importante, antes disso, nós criarmos condições de termos alto potencial produtivo, que vem com a estrutura física da propriedade, adequação da área total em relação à capacidade operacional, garantia de época de semeadura e irrigação no arroz, garantia de época de semeadura e drenagem na soja. Para não perder o embalo, trouxe da mesma safra 14 e 15, o grande campeão do SESB daquele ano, colhendo 141 sacos. Percebam aí qual foi a data de semeadura da campeã do SESB, dia 3 de novembro, ou seja, justamente dentro daquela janela que eu falei para vocês do filé da época, e a grande campeã foi a velha e boa 5909, Videira 5909, que eu já tinha comentado numa live que ela tinha sido a grande campeã do SESB, está aí a prova. E para encerrar essa parte, pessoal, para nós passarmos para o quarto passo, os dados de pesquisa, como eu disse, o professor Alencar me passou na segunda-feira este gráfico aqui da equipe Field Crops e todos os seus parceiros, né, Universidade de Santa Maria, Emater, IRGA, UFPEL, Unipampa, Instituto Farroupilha, enfim, todos os parceiros que fazem parte deste combo de informações aí que a gente tem. O que ele foi, o que tem neste gráfico aí, para vocês entenderem. O professor Alencar me passou os dados gerais de todas as regiões da metade sul do estado do Rio Grande do Sul, que eles têm avaliações, e compilaram num único gráfico. Época de semeadura começando dia 20 de setembro, evoluindo até 17 de fevereiro, viraram o ano semeando soja e testando diferença de potencial produtivo, e percebam, acabei de falar para vocês que naquele experimento que eu mostrei, dia 11 de novembro, deu uma diferença de 33 sacos, está muito próximo aqui dos dados desta safra, tá? Os inúmeros campos experimentais e dados de pesquisa que a equipe Field Crops nos passou, justamente próximo dessa data aí do dia 9, dia 10, dia 11, ou seja, ainda dentro da primeira quinzena, são os melhores resultados de produtividade. A partir daí, a soja só tende a perder, e obviamente, quanto mais tarde a gente semear, tanto pior, a gente, cada dia que passar, vai estar colhendo um pouco menos. Nesse dado geral deles aqui, deu quase meio saco de soja, no caso que eu tinha apresentado para vocês antes, deu quase um saco de soja. Então, é um fato
que a melhor janela de época de semeadura para a soja é até a primeira quinzena de novembro. Tá? Na nossa realidade de terras baixas, o ideal seria começar no final de outubro. Antes disso, nós vamos estar semeando arroz, né, pessoal? E tentar encaixar dentro dessa janela preferencial aí, lembrando que a gente precisa semear cedo, porque além, tem um dado que eu não falei, essa questão da gente antecipar as semeaduras, obviamente que vai antecipar o manejo de uma maneira geral. Então, a gente precisa terminar o arroz até meados de outubro, porque tem a soja para plantar depois, e a gente precisa terminar a soja logo, porque tem a irrigação, os manejos do arroz para começar. Daí vocês imaginam, nós estamos plantando soja, colocando parte do adubo na linha, parte do adubo balanço, e depois tem que, ao mesmo tempo, estar colocando herbicida no arroz, ureia no arroz e água no arroz, começa a dar uma colisão de operações e, inevitavelmente, uma coisa atrapalha a outra. Então, é fundamental que a gente encerre uma atividade antes de passar para a próxima. Entrando agora na parte mais das culturas, pessoal, como eu já tinha dito lá no início, a soja é fundamental para a sustentabilidade do arroz, tá? Então, naquele case que eu mostrei lá da adequação da propriedade, da macrodrenagem, que aquela propriedade já estava começando a ter escapes de plantas daninhas e aumentando o problema da resistência, a soja tem muito a nos ajudar neste quesito aí, ela é indispensável, não existe uma produção de arroz sustentável hoje se a gente não tiver a possibilidade da rotação com a soja nas terras baixas e, obviamente, podendo integrar com a pecuária, melhor ainda. Para contextualizar, a gente teve pelo menos uns 3 momentos da soja em terras baixas. Primeiro momento, que está uma década atrás, pelo menos, aí, bem no meu início de carreira, o foco era a limpeza das áreas. O pessoal estava preocupado em viabilizar novamente as áreas para voltar a cultivar arroz que estava ficando inviável. Tá? Então, o pessoal, inclusive, nem aproveitava mais, aliás, nem se dedicava à cultura da soja. Tá? Não investia, botava só semente, nem adubo, colocava. O objetivo não era ter uma outra cultura, era poder usar o glifosato em cima de uma cultura que estava ali e depois se colhia a soja aí para compensar os custos operacionais e de aplicações em cima dessa área, porque o objetivo era voltar a cultivar arroz naquela área ali. Uma segunda fase, alguns produtores começaram a cuidar um pouquinho da cultura, botar adubo, dar uma melhor drenada, fazer algumas aplicações para proteger, e começaram a perceber que dava para ganhar dinheiro com essa cultura também. Mas ainda assim era uma segunda cultura. Era o banco de reserva, digamos assim. Tá? E no terceiro momento, que é justamente o que a gente se encontra hoje, como eu disse, a questão da sustentabilidade dos negócios, não tem como, ainda mais para manejo de resistência, que está cada vez pior, mais difícil, né, pessoal? Então, a gente abrir mão da soja em terras baixas, hoje nós estamos abrindo mão da sustentabilidade do próprio negócio dentro da propriedade e, obviamente, da possibilidade de fazer uma integração lavoura-pecuária, porque, sem sombra de dúvidas, inegavelmente, a soja traz benefícios muito grandes para esta integração. Falando em área, tá, eu disse que esses momentos aí que nós tínhamos, os 3 momentos aqui, ó, essa primeira fase das limpezas, tá, pessoal, coincide com o início do gráfico aqui, ó, tá? E conforme foi virando um segundo negócio, a área de soja foi aumentando, só que ela está em torno de 300 mil hectares aí, umas 4, 5 safras pelo menos. E neste ponto aqui a gente tem muito que evoluir ainda. Nós temos pelo menos uns 70% da área total de arroz que não tem rotação. Então a gente tem que expandir, pensando nessa questão da sustentabilidade das áreas e da bendita da integração com a pecuária. Um dado bem atual, pessoal, que tem relação direta com tudo que a gente já falou até agora, nas últimas 9 safras, o dado que o IRGA botou na abertura oficial da colheita esse ano, a soja em terras baixas nas últimas 9 safras fecharam uma média de 42 sacos, 42,2 sacos por hectare, ou seja, está abaixo de 50 sacos por hectare. A gente tem muito o que evoluir na questão de aumento de área e principalmente na questão de produtividade. Isso tem relação direta com 2 coisas que a gente já bateu bastante nessa palestra com vocês, que é a capacidade de drenar e tirar a soja de áreas de risco e principalmente de semear dentro da época. Muito deste resultado aqui são de lavouras que estão perdendo potencial produtivo por falta de drenagem ou que estão sendo semeadas em dezembro, janeiro.
Os benefícios que a rotação de cultura nos traz para questões operacionais inicialmente, mas obviamente que econômicas também. A área de soja nos permite uma redução de tempo e de custo de edilícia, né? Afinal de contas é só colher em Itaipá. Por consequência, teremos uma menor mobilidade do solo, degradando menos, oxidando menos matéria orgânica, cuidando um pouco mais do solo, né? A questão da famosa sustentabilidade, e vai nos garantir a área pronta cedo, que tem um reflexo em produtividade e com o nosso foco principal, que é o encaixe do sistema. Pessoal, inegavelmente, é muito mais fácil nós estabelecermos uma forrageira na reserva da soja do que na reserva do arroz. Então, este papel da soja, um dos papéis é esse, de nos permitir ter sucesso no início da integração, porque, como eu já disse, é muito mais fácil começar pelas áreas de soja. Tudo isso que eu disse, pessoal, só é verdade se, novamente, a gente cuidar da época de semeadura. Caso contrário, volto com aquela imagem que eu mostrei para vocês, a gente inevitavelmente pessoal, vai colher mais tarde, vai pegar um período mais chuvoso, vai entregar a área para o arroz desta maneira, e daí tudo que a gente falou de gastar menos tempo e menos diesel vai para o espaço, não tem como a gente não mexer nessa área, não tem como fazer só taipa, não tem como fazer o estabelecimento de uma forrageira no cedo, ou seja, tudo que a gente acabou de afirmar vai para o espaço. Então, aqui tem relação direta com a integração das pessoas, que eu falei lá no início, e da nossa capacidade de olhar para o lado do outro e colher cedo também, evitando esse tipo de situação. Então, indo para o nosso quarto passo, né, que na verdade já estamos no nosso quarto passo, mas relembrando a questão do sistema, que esse é o nosso foco, ainda assim vamos deixar, antes de falar daquela questão ali que é uma pastagem perenizada aí de azevém, trevo e cornichão, vamos focar na rotação de culturas nesse momento aqui. Esse tem que ser o nosso objetivo, pessoal. Nós temos que chegar nessa proporção. Pensando em tudo que a gente já falou até aqui, tá? Se a gente tiver o famoso ping-pong, toda a área que é soja virar arroz, toda a área que é arroz virar soja, a gente ganha operacionalmente, economiza, obviamente que as áreas de soja é só colher em Itaipá e está pronta para o arroz, a gente garante a época de semeadura e a possibilidade de estabelecer uma forrageira do cedo. E essa questão do ping-pong em si, trazendo o arroz para cima da área da soja e a soja para cima da área do arroz, tem um reflexo direto em produtividade também, que esse é um dado que, novamente, vou usar um slide aí que eu apresentei numa palestra para a Raistec, quando ainda estava pela porteira dentro, dando os devidos créditos, mas esse dado aí da gramínea indo para cima de uma área de leguminosa já é senso comum que aumenta a produtividade. Só que o inverso é completamente verdadeiro, pessoal. Então, inclusive, o nome do slide aí, o sucesso do arroz passa pela soja e vice-versa. Tá? O que a gente tinha na época aqui, quando eu apresentei essa palestra? O arroz vindo para cima da área de soja estava dando um incremento de produtividade em torno de 7,5%, considerando uma produtividade de 200 sacos, tá? Então, dava 15 sacos de aumento de potencial produtivo. A soja vindo para cima da área do arroz, que a gente tinha a impressão completamente errada de que soja sobre soja colhia mais, quando na verdade a justificativa era que nodulava melhor e acabava que a gente produzia mais soja. Na verdade, era uma falha nossa de não estarmos corrigindo questões de pH e de drenagem do solo. Tá? E daí, obviamente, com solo ácido e falta de oxigênio para as raízes, não tem bactéria que sobreviva, não tem fixação biológica de nitrogênio que seja eficiente. A partir do momento que a gente corrigiu, com todos esses passo a passo que eu já falei para vocês, nós começando a colocar a soja em reserva de arroz, nós tivemos uma resposta, não tivemos mais problema nenhum de nodulação, e uma resposta de incremento de produtividade que tem uma relação direta com a sanidade das raízes da soja. É brutal a diferença do quanto a gente reduz de problemas de fungos de raiz, trazendo a soja para cima das áreas do arroz, ao invés de repetir soja sobre soja. Pessoal, essa questão da própria lâmina d'água, né, que vai ficar em 90, 100 dias, 110 dias de solo completamente saturado com lâmina d'água, ausência de oxigênio, de certa forma esteriliza essa questão dos fungos e nos entrega uma lavoura de soja muito mais sadia, com a condição mais difícil que a gente tem, que é, além de estabelecer um padrão de lavoura, a gente manter ao longo da safra
uma soja sem nenhum buraco, porque às vezes acontece até da gente estabelecer bem e no decorrer do ciclo começa a morrer plantas em reboleira, principalmente para essa questão de fungo de raiz. E pensando numa área com integração lavoura-pecuária, onde o pisoteio vai adensar a camada superficial do solo, a gente potencializa principalmente o efeito da fitóftora, que é o principal fungo de raiz que a gente tem nas áreas de várzea. E lembrando que, no caso do arroz, como é muito difícil, a gente até tem alguns casos de fazer um aproveitamento da resteva para plantar direto na resteva, mas é muito difícil, depende da boa vontade de São Pedro, da gente colher no seco, né? Não estragar o piso. Majoritariamente a gente colhe com a terra úmida, atorando taipa, fazendo rastro dentro da lavoura, inevitavelmente vai ter que meter ferro para corrigir, e neste momento, nós colocando a soja para cima dessa área, é um ótimo momento de fazer a calagem, já que nós vamos mexer na área, incorporar esse calcário, rompendo a camada compactada, e daí, neste caso, tem que ser com uma aradora ou mesmo com os escarificadores, que é bem possível da gente utilizar mesmo em área de resteva de arroz, né, pessoal? E entregar um benefício para a soja de área descompactada e corrigida. Então, correção química e física, aumentando o potencial produtivo da soja. Então, os demais benefícios aí, a soja nos permite, por tudo que a gente já falou, de colher mais gastando menos, melhora a limpeza das áreas, né? Pela questão inicialmente do glifosato, mas aqui a gente tem um outro benefício, pessoal, a possibilidade da rotação de mecanismos de ação. Essa rotação aqui é extremamente importante, que a gente tenha o uso dos pré-emergentes nas lavouras de soja é fundamental para que a gente proteja a ferramenta química. Tá? Eu posso passar a impressão, quando eu afirmo que o pessoal se preocupa demais com o manejo fitossanitário, que eu sou contra isso. Pelo contrário, eu sou extremamente a favor, e tão a favor, que eu acho que nós temos que proteger a ferramenta química, e o sistema de produção integrada nos ajuda nesse quesito. Então, nós utilizarmos pré-emergente na cultura da soja, que às vezes o produtor se recusa a utilizar, porque é um produto mais caro, e o argumento, às vezes, eu faço uma aplicação a mais de glifosato, e o glifosato é barato, só que aí é que está. A gente está correndo um sério risco de perder a melhor ferramenta química que a gente tem, a melhor relação custo-benefício que a gente tem, que é o glifosato, um produto de preço completamente acessível e de ação total. Então, a gente tem que proteger a ferramenta química, e o manejo da resistência, pensando na rotação de culturas, passa boa parte pela rotação de mecanismos de ação. A outra vantagem que a soja nos traz é liquidez na venda, né? Levantar o telefone, tem gente comprando soja. Então, isso é muito mais fácil de vender, inclusive possibilita a estratégia do cara segurar o arroz para o segundo semestre, para vender só no segundo semestre, que, pela lógica dos anos, a tendência é que no segundo semestre o preço volte a se elevar. Durante a colheita ele tende a cair, dá uma estabilizada, depois volta a crescer. Na média dos anos, às vezes acontece diferente, mas a soja permite que seja feito esse caixa rápido, logo imediatamente após a colheita, que a gente possa guardar o arroz para vender depois. Outra estratégia é a questão do contrato futuro, né? A gente pode, inclusive, antes mesmo de semear, já ter feito alguns contratos para garantir o custo da lavoura do ano seguinte, mesmo antes de semear ela. Alguns clientes mais arrojados, pessoal, mais ousados, chegam a vender até 30 sacos por hectare antecipadamente. Nessa safra, agora, nós já temos um cliente que vendeu 27 sacos de soja antes mesmo, recém terminou a colheita da soja, já vendeu 27 sacos para a safra que veio. Então, permite aí, obviamente, que a gente tem que colher para entregar, né? Mas dentro dessas 10 áreas, dessas safras de atuação, a gente nunca teve um caso aí desses que chegaram a 30 sacos de não ter soja para entregar no ano seguinte. Justamente porque esse passo a passo que eu estou apresentando para vocês estava sendo feito. E aqui, pessoal, agora no final, a gente já começa a entrar na integração propriamente dita, que é a questão da relação com a correção do solo, seja da corretivo ou fertilizante, ambos, né, elevação de pH e elevação dos níveis críticos do solo, que daí a gente já começa a precisar das pastagens, e as pastagens vão se beneficiar diretamente dessa correção. Geralmente é mais fácil convencer o produtor de corrigir, colocar calcário numa área de lavoura, uma área de soja. Pensem numa área de falar para um pecuarista de colocar calcário numa pastagem, os arrozeiros já têm uma certa dificuldade de aceitar que tem que colocar calcário. Imagina a gente falar para o pessoal da pecuária que é importante corrigir o pH do solo para que as pastagens produzam mais. Então, é um benefício direto
que a soja é um facilitador desse processo, porque para a soja produzir, o pessoal vai calcarear, vai elevar os níveis de fertilidade, as pastagens vão se beneficiar diretamente. E aqui nesse último ponto, a questão da ciclagem de nutrientes, que é a questão do que fica de residual cultural de uma lavoura para outra, a gente precisa diretamente, é extremamente importante a questão da sucessão, tá? Então, independente da quantidade, isso foi um assunto que a gente falou naquela live com a Amanda, da mais solo, mais pasto, mais grão, a gente falou sobre esse assunto, pessoal, mas esqueçam a quantidade de resíduo que vai ficar, de resíduo de nutrientes da lavoura, né, que vai ficar para ser ciclado dentro da área. Entendam muito mais o conceito que a quantidade, porque a quantidade depende da produtividade, né? Nesse caso aqui era uma lavoura que colheu 3.000 quilos, mas se colher mais vai ser diferente, se colher menos vai ser diferente, então se atentem a entender o conceito. É extremamente importante a sucessão por causa desse carinha aqui, pessoal. Ou seja, a planta cultivada, a forrageira de inverno tendo capacidade de capturar, de sequestrar esse nutriente que vai ficar disponível nos restos culturais da soja para ser ciclado no sistema. Se a gente não tiver esse carinho aqui, nitrogênio e potássio, pessoal, são extremamente móveis. O nitrogênio pode lixiviar e boa parte dele volatiliza, vai virar gás e a gente vai perder. Tá? O fósforo permanece aí, ainda mais se for semeado na linha, ele vai ficar imóvel no solo, mas o potássio também é facilmente lavado, ele é extremamente móvel, tanto na planta quanto no solo. Quando começar a chover, vai ir lavando, uma boa parte vai, o escorrimento superficial, boa parte vai lixiviar no solo, e nós vamos perder ambos os nutrientes. Então, esta situação aqui de nós termos uma forrageira antecipadamente ou imediatamente após a colheita, é que vai garantir com que a gente tenha esta ciclagem de nutriente, o benefício que a lavoura de soja vai deixar para a lavoura do verão seguinte. Esqueçam o benefício da soja pensando em residual de fertilidade se não tiver, neste intervalo, uma planta cultivada ciclando esse nutriente para manter ele dentro do sistema. A única coisa que vai sobrar é a questão do fósforo na linha. Tá? Aqui está a prova disso, inclusive, pessoal. Percebam aí uma pastagem não adubada numa resteva de soja, que a gente consegue enxergar as linhas onde era a soja na safra anterior. Vejam o quanto fósforo de fato fica, tá? E aqui chama muito atenção, aqui tem um risco, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Isso daqui, pessoal, numa parte da lavoura embuchou a linha de adubo da soja, e até o pessoal perceber que tinha embuchado, plantou uma parte da lavoura com uma linha sem colocar fósforo na linha, perceba o reflexo que teve, inclusive, na pastagem do ano seguinte, a diferença do fósforo estar ou não estar no solo. Então, de fato, o fósforo vai permanecer, ainda mais se ele estiver enterrado. Mas o nitrogênio e o potássio, sem uma planta de inverno, sem uma forrageira para ciclar esse nutriente, nós vamos perdê-lo. E aqui está uma prova disso, pensando no nitrogênio, pessoal, que é um trabalho que a turma do IRGA fez, se eu não me engano, na safra 17-18, tá? Quem me passou esse gráfico foi o Rodrigo, que é servidor licenciado do IRGA, que foi ele que, inclusive, apresentou numa palestra para a gente esses dados. O que esses dados dizem? Foi avaliado, após a colheita, tanto o arroz quanto a soja, 1, 2, 3, 4, até 6 semanas após a colheita, a ação da urease no solo. A urease é a enzima que degrada o nitrogênio, tá? Então, vocês percebam que, no caso da soja, há um pico de atividade da urease na segunda semana após a colheita, e a partir da terceira semana despenca a atividade e se estabiliza muito próximo de zero. No caso do arroz é um pouquinho diferente, a curva é menos, o pico é menor, e a gente tem uma semana a mais, porque isso aqui tem relação direta com a relação CN, a degradação da palha do arroz é mais lenta. Mas o que quer nos dizer isso daqui? Justamente o que eu acabei de falar para vocês. Se nós não tivermos uma planta cultivada para capturar esse nitrogênio que está disponível no solo, a urease vai degradar ele, a maior parte dele vai virar gás, vai volatilizar, e a gente vai perder. Ou seja, no máximo, ou a gente semeia antes de colher, ou no máximo até 3 semanas após a colheita, tem que ter uma planta cultivada ali para capturar esse nutriente que ficou, para que de fato a gente esteja fazendo ciclagem de nutriente. E, neste caso, a pecuária se encaixa agora perfeitamente, potencializando todos esses efeitos, tá? De uma maneira geral, o benefício da pecuária integrada no sistema, né? Antes da gente seguir falando dessa parte
da atividade aí da ciclagem de nutrientes. Então, a diversificação e renda, né, pessoal, chamando a atenção que não é diversificação e renda falando dentro da mesma área, dentro do mesmo hectare, dentro do mesmo ano. Tá? Não estou falando de trazer a pecuária para dentro da propriedade, isso geralmente já existe. Tá? Então, a diversificação e renda que eu me refiro é dentro daquele quarteirão específico, daquela área que no período de inverno não teria nada, às vezes nenhuma forrageira cultivada. Isso que eu acabei de mostrar para vocês, mesmo sem pastejo, é fundamental que a gente tenha uma planta cultivada para manter a ciclagem de nutrientes. Com a pecuária, a gente potencializa e acelera a ciclagem, mas a planta cultivada é fundamental. Tá? Então, um dos benefícios da pecuária é diversificar e gerar renda dentro daquele quarteirão, dentro daquele hectare que a princípio não teria nada. Manejo de plantas daninhas, isso daqui, assim como a soja, pessoal, vai nos melhorar e muito o manejo de plantas daninhas, reduzindo o custo das aplicações de herbicida na lavoura seguinte, e o melhor de tudo, muito melhor do que a soja, a gente está aplicando um produto para matar a sujeira que está lá. Neste caso, nós estamos criando uma barreira física, impedindo que venham os bancos de semente, e o melhor de tudo, melhorando a estrutura do solo, ciclando nutriente e produzindo carne. Então, é uma maneira da gente reduzir os custos da lavoura, que vem na sequência, gerando renda no período de inverno. Tá? A questão da fertilidade, obviamente que tem essa relação que eu já acabei de falar, né? Que a soja vai beneficiar a correção e a elevação da fertilidade, mas pode a gente utilizar como estratégia para elevação dos níveis críticos de fertilidade em áreas de solo muito pobre, para a gente não mexer na adubação da lavoura, manter a adubação planejada com um foco na extração, na exportação, no potencial produtivo, na verdade, da lavoura de verão. E no período de inverno a gente começa as adubações de pastagens, pensando, obviamente, na pastagem, mas utilizando a pecuária como um gradual corretor da fertilidade do solo. A gente vai colocando adubo para beneficiar a pastagem, sem reduzir a dose da lavoura de verão, até atingirmos os graus de suficiência dos nutrientes no solo. A partir daí, a gente pode começar a pensar em adubações desse sistema. Daí você vai botar metade do adubo na pastagem, metade na lavoura, 30% na pastagem, 70% na lavoura. Tem alguns casos do pessoal botar 100% no inverno e não botar na lavoura. Isso depende muito do tipo de solo, dos graus, dos níveis de suficiência e deficiência, a correção do solo especificamente, e principalmente do tipo de solo, de matéria orgânica, de tipo de argila, CTC, enfim. Geralmente dá certo em solo que tem uma fertilidade natural mais alta, mas tem gente que faz. A questão da ciclagem de nutrientes não vou voltar a falar, que eu já falei no caso da soja. E, pessoal, aqui, ó, isso não é por acaso que está grifado em amarelo. A atividade biológica e a maior resiliência do solo, o aumento da capacidade da atividade biológica no solo e a maior resiliência que a pecuária nos permite, com essa questão da rotação de culturas e a pastagem em si, é que está a grande diferença. Isso, inclusive, foi coisa que a gente falou também com o Rodrigo na live sobre manejo nutricional da cultura do arroz. A gente potencializa muito a eficiência e o aproveitamento, inclusive, dos fertilizantes químicos que são utilizados nessas lavouras. Tá? A gente vai ter, pela função da ciclagem de nutrientes, uma cobertura de inverno pastejada, gerando produção de parte aérea, de sistema radicular, com produção e senescência simultânea, gerando mais resíduo orgânico no solo, aumentando, por consequência, a atividade biológica do solo, porque tem mais boia para a bicharada, como o Rodrigo disse, e fazendo com que esses resíduos orgânicos sejam mineralizados por essa biologia do solo, ficando mais prontamente disponíveis para a lavoura que vem na sequência. Então, essa questão da pecuária dentro do sistema é fundamental. Vou dar alguns exemplos para vocês agora de tudo que a gente falou. Esse dado, inclusive, é do André Andres, da Embrapa, Terras Baixas. Faltou colocar aqui a fonte, tá? Mas é um trabalho da pesquisa do André. Percebo aquilo do manejo de plantas daninhas que eu acabei de falar, né? Uma área com azevém e uma área sem cobertura nenhuma. A buva tomou conta, né? Então, a gente vai, com certeza, gastar mais nessa área sem ter gerado renda no período de inverno, sem ter ciclado nutriente, melhorado a estrutura química e física do solo. Tá?
A questão da ciclagem de nutrientes que eu tinha acabado de falar, para a questão da soja, tá? O gado potencializa e muito, fora o fato da ciclagem em si, da planta de cobertura, aproveitando esse nutriente do solo, trazendo para a parte aérea, o gado, ao consumir e estercar e urinar em cima da área, vai reciclar e catalisar, acelerar essa ciclagem de nutrientes, trazendo ele, deixando mais disponível em cobertura. Então, esse é um trabalho da Aliança Cicla. Vocês percebam aí que em área que tem pastejo durante o inverno, há um aumento de 32% do fósforo biodisponível, ou seja, pela essa questão da atividade da pecuária especificamente, isso está muito relacionado aos resíduos orgânicos, pessoal, principalmente das placas de esterco, tá? Mas também da decomposição da palha, das raízes e da ação da biologia do solo, mineralizando isso para deixar mais disponível para a lavoura que vem na sequência. Percebam a brutal diferença, esse também é um trabalho, inclusive, da própria Amanda, coisa que a gente citou na live com ela, tá? Do quanto o volume de raiz e o quanto mexe na estrutura física do solo com e sem pastejo. Por que isso daqui acontece? Essa área sem pastejo, pessoal, a gente tem que ter a consciência que a produção da parte aérea, do desenvolvimento do sistema radicular tem relação direta com a produção da parte aérea, tá? Nesse tipo de situação aqui, que a gente não tem um pastejo, que a planta não vai ser cortada, ela vai começar a produzir matéria seca até chegar a um nível onde a interceptação luminosa começa a chegar a 100%, ou seja, para de passar luz, de pegar na base da planta, por consequência, começa a sombrear a base da planta, começa a morrer as folhas de baixo, assim como acontece com a soja, quando fecha as entrelinhas, e a taxa de crescimento cessa. A planta fica só compensando o número de folhas que está morrendo lá no bacheiro, colocando uma ou duas folhas novas para compensar o que morreu lá embaixo. Mas a produção de biomassa, de matéria seca, estabiliza, por consequência, a produção de raízes também. O que acontece onde a gente tem pastejo? Cada vez que o gado corta ali, que ele come um bocado de forragem, causa um estímulo na planta para que ela rebrote, para que ela perfile, por consequência, vai, ao aumentar o volume aéreo, vai desenvolver raízes proporcionais àquele volume de forragem de parte aérea que foi produzida. Obviamente, se a gente olhar na foto, a parte onde tem o gado, o volume é menor, mas é menor porque o gado está em constante consumo e a forrageira está em constante produção. A gente tem que se dar conta que o volume de raízes vai ser proporcional ao total de matéria seca que foi produzida ao longo do ciclo. Então, percebam o quanto a gente melhora a questão do perfil do solo, onde tem o pastejo. A gente fica muito preocupado com esse adensamento que o casco vai causar nos primeiros 5, 7 centímetros do solo e esquece do benefício muito maior que ele nos traz no perfil do solo, como eu já disse, melhorando, inclusive, como é o caso dessa pesquisa da Amanda, questão de saturação de base, melhorando a correção da acidez do solo, vai gerar mais resíduo orgânico em profundidade. Lembrando que quando as raízes apodrecerem, decomporem, vai criar um bioporo, aquele espaço que estava ocupado pela raiz vai ficar um espaço poroso, inclusive aumentando a oxigenação do solo e a infiltração de água, melhorando a capacidade de retenção de água do solo, enfim, são inúmeros benefícios. Tá? Então, a cobertura de inverno é fundamental para que a gente tenha ciclagem de nutriente garantida, mas se a gente tiver a presença do gado, os benefícios são potencializados. Para encerrar, pessoal, um dado do professor, encerrar essa parte, né, tem mais um pedacinho ainda, mas o dado que o professor Ibanor Anguinoni nos apresentou numa palestra, no qual eu bati a foto desse slide dele, que é nesse trabalho da Corticeiras, que eles vêm fazendo há anos lá no Cristal, um trabalho que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado, tá, de 2016, com os dados da safra 15-16, um sistema completamente tradicional, monocultura de arroz com preparo convencional, versus um sistema de produção integrado, com forrageira e com pastejo em cima da área, e aqui vários níveis de adubação, baixa, média, alta e muito alta. E o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é justamente o que está destacado, que foi a mesma coisa que o professor nos chamou a atenção, que é o seguinte: percebam na testemunha do sistema tradicional versus o sistema integrado, sem adubo nenhum, deu quase 1 tonelada de diferença de produtividade, 800 quilos de arroz, só pelo sistema de produção. E depois, nos níveis, os graus de fertilidade, quando chegou numa adubação muito alta, a produtividade máxima que se obteve no sistema tradicional
9,7 toneladas de arroz, enquanto com adubação média num sistema integrado já se passou um pouquinho, 100 quilos a mais. Isso, pessoal, está diretamente relacionado com essa questão da disponibilidade dos nutrientes, da biodisponibilidade, da atividade biológica no solo potencializada pela presença do gado em cima da área, as placas de esterco deixando os nutrientes muito mais disponíveis na superfície do solo e criando um suprimento no próprio solo para que não dependa única e exclusivamente do fertilizante químico, ou seja, para chegar no mesmo nível de produtividade, o solo de um sistema integrado tem capacidade de suprir boa parte da demanda da planta e o fertilizante químico vai complementar isso, chegando nos níveis de produtividade do mesmo patamar, novamente, gastando menos. Ou seja, a gente, mais uma vez, consegue colher mais, gastando menos. Tá? Então, indo para o último passo aqui, que seria o encaixe da pecuária, que eu já adiantei boa parte do que a gente ia falar, tá? Trazendo novamente a nossa imagem aqui, pessoal, mas, de novo, esquecendo aquela partezinha ali das pastagens perenes ou perenizadas, vamos pensar no encaixe propriamente dito, tá? Lembrando que esse workshop é para que a gente comece a encaixar as atividades dentro da propriedade, justamente para poder migrar para um sistema de produção integrado. Então, esse é o começo do processo. Obviamente que se a gente tiver aquilo que eu falei antes, do famoso ping-pong, se nós tivermos meio a meio, arroz e soja, que possa toda a área de arroz virar soja e toda a área de soja virar arroz, obviamente que a gente consegue o benefício de estabelecer uma forrageira em cima de uma resteva de soja, que é muito mais fácil, tendo a famosa semeadura de azevém na caída da folha da soja, que alguns de vocês já devem ter escutado eu falar, que azevém na caída da folha da soja não é sinônimo de ILP, mas é, sem sombra de dúvida, uma parte fundamental do sistema e, com certeza, a maneira mais fácil da gente começar. Tá? Então, se a gente tiver esse tipo de situação, vai permitir que a gente garanta a área pronta cedo, né? Semeada cedo, inclusive, uma forrageira estabelecida cedo, com a possibilidade da gente entaipar cedo e deixar pronto para o arroz, sendo que no arroz é muito mais fácil da gente conseguir estabelecer uma lavoura de arroz em área de pisoteio do que nas lavouras de soja, tem mais recurso, como eu mostrei antes para vocês, das correntes, das drenagens. Tá? Então, se a gente tiver essa possibilidade de fazer o ping-pong, toda a área de soja, da resteva de soja, vai estar com pecuária sobre taipas, e as áreas de resteva de arroz vão virar preparo convencional para soja. Pode alguém estar pensando aí, inclusive, com coisas que eu mesmo disse, que não é toda a área que vai arroz que dá para colocar soja. Sim, é verdade. E daí, às vezes, não é possível esse meio a meio que toda a lavoura de arroz do ano seguinte seja numa resteva de soja. Mas aqui volta a importância do ajuste das áreas que eu falei lá no início, para que se a gente tiver, então, pelo menos uns 70% da área do arroz da safra seguinte em cima de resteva de soja e 30% em preparo de verão, pessoal, para mim aqui está o grande pulo do gato. Essa possibilidade, lembrando que nós estamos falando do período outono e inverno, tá? Forrageira só nesse período. Esqueçam pasto de verão, pastagem perenizada, esse seria um próximo passo depois da gente aprender a fazer esse manejo de inverno. Toda propriedade que a gente tiver, pessoal, a possibilidade de ter um quarto ou um terço da área do arroz em preparo de verão, a gente, inclusive, diminui e muito o desespero para que tenha uma lavoura, uma pastagem em resteva de soja o quanto antes. Porque esse tipo de situação nos permite fazer o preparo entre janeiro e fevereiro, que, inclusive, vai tornar o preparo muito mais barato. A gente pode fazer só com plaina ou nem fazer nada, só dessecar a área e entaipar ou recapar as taipas, como é o caso. Essa foto aqui é da Estância Rincão, que a gente atende, inclusive é da safra passada, obviamente, mas nessa safra, a próxima safra agora, a gente tem 100 hectares de preparo de verão dos 400 hectares de arroz da safra que vem, ou seja, 25% da área vai ser em preparo de verão, eu falei em torno de um quarto ou um terço da área, então está bem dentro do padrão. Nestes 100 hectares, tem 36 hectares, pessoal, que a gente não fez nada, só dessecamos e recapamos as taipas, tá? E na outra parte, o pessoal desmanchou os restos de taipas que tinham para aplainar, para corrigir alguns carocinhos que tiveram problema de irrigação na safra anterior, então para tapar algumas lagoinhas, dar uma raspada em alguns carocinhos mais altos, tapar umas lagoinhas e raspar algumas coroas,
para melhorar a qualidade da irrigação, mas mesmo assim foi só uma plaina e taipa. E nesse tipo de situação, inclusive, é muito possível da gente convencer o produtor dessa economia de preparo que ele vai ter, de converter essa economia em forragem e adubo, que foi exatamente o que a gente fez. Essa área está com uma forrageira semeada e a área adubada. Então, a gente conseguiu, com isso, garantir a semeadura da forrageira ainda antes da cultura da soja, da resteva da soja, porque esse tipo de situação, como eu disse, preparo extremamente barato entre janeiro e fevereiro. Final de fevereiro, depois das taipas prontas, a gente deixa a área sujar, encabelar, como o pessoal fala campeiramente, desseca e semeia a forrageira, ou semeia a forrageira e desseca antes da forragem nascer. Tendo a possibilidade de fazer um plantio em linha, botando esse adubo enterrado, melhor ainda. Mas vamos partir do passo a passo aqui, que se a gente colocar forragem e adubo, já é um grande passo. Ou só forragem. No primeiro momento, às vezes, o pessoal não quer investir, faz parte, obviamente, que a lotação, a carga animal que vai ter em cima da área vai ser menor, mas entre não fazer nada e colocar só a forrageira já é um passo importante. Tá? Então, concluindo o raciocínio, final de fevereiro a gente desseca e semeia a forrageira, início de março, no máximo, na primeira semana de março, possibilitando, lembrando, pessoal, que nesse período a gente tem mais luminosidade, mais temperatura, a forrageira vai crescer mais rápido e a resposta à adubação é muito maior quanto mais cedo a gente fizer. Então, não raras vezes acontece, da segunda quinzena de abril, num preparo de verão, nós já termos gado em cima da área. E aí estamos terminando a colheita da soja. Lembram que eu falei lá no início, de terminar o arroz dentro do mês de março e a soja dentro do mês de abril? Porque a partir de maio, essas áreas têm que estar com a pecuária. Num caso de preparo de verão, aquele desespero pela colheita da soja, para ter uma pastagem do cedo, se desfaz. Então, sempre que a gente tiver a possibilidade de ter, dentro do plano de lavoura de arroz da safra seguinte, uma parte de preparo de verão, é muito mais fácil da gente ganhar tempo. O período de pastejo, inclusive, vai ser maior, a pecuária vai poder utilizar por mais tempo, a gente economiza no preparo, garante época de semeadura, consegue, inclusive, investir em adubação dessas pastagens e, por consequência, todo mundo ganha. Tá bem? Então, agora sim, indo para os finalmente, geralmente, pessoal, depois de tudo que eu falei para vocês aí, percebam que tem muita questão operacional envolvida, muito mais questões operacionais do que técnicas, ou de relacionamento humano, do que propriamente orientações técnicas. Geralmente, a gente perde muito mais para nós mesmos do que para o tempo, como é o normal do pessoal falar, né? Porque choveu demais, ou choveu de menos, e por causa do tempo eu colhi assim, ou eu colhi assado. Eu costumo dizer que isso é uma transferência total de responsabilidade. Tipo, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. É mais ou menos assim que funciona. Tá? Mas, enfim, a gente tende a perder para nós, muito mais para nós mesmos, por evitar pensar e agir de maneira diferente, ou de fazer um esforço a mais, porque, sem sombra de dúvida, para a gente mudar de atitude, mudar um paradigma, quebrar um paradigma, mudar, romper a inércia, a famosa lei da inércia, é difícil. Tá? Para quem não lembra o que é a lei da inércia, todo o corpo tende a permanecer no estado que ele se encontra. Se ele está parado, ele tende a permanecer parado. Se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E para a gente tirar esse corpo desse estado que ele se encontra, inicialmente a gente tem que imprimir uma força muito grande para depois é mais fácil de manter. Então, um exemplo completamente prático para a gente entender. Quando a gente vai empurrar um carro, né, pessoal? Enquanto o carro está parado, para a gente fazer com que ele entre em movimento, para começar a girar as rodas, a gente faz muito mais esforço. Depois que as rodas começam a girar para manter o carro em movimento, é muito mais tranquilo. Geralmente a gente empurra o carro debruçado, depois ele começa a andar, até se levanta e vai só mantendo o movimento. E o inverso é completamente verdadeiro, serve diretamente para essa nossa questão do sistema de produção integrado. Porque para a gente encaixar o sistema, vai ter um esforço inicial maior, mas depois que esse encaixe ocorrer, a gente, inclusive, vai ter, se quiser desencaixar, se quiser parar o movimento do sistema já integrado, já com vida própria, digamos assim, nós, para parar, para desencaixar isso daí, nós também vamos ter que nos esforçar, porque a tendência é que as pessoas comprem a ideia, conforme os resultados vão acontecendo, vai melhorando o ânimo da turma e o pessoal vai acreditando cada vez mais no sistema e vão percebendo que, com o passar do tempo, eles trabalham muito menos e rendem muito mais. Tá bem?
Então, para concluir essa parte agora da palestra, se vocês levarem só esse último slide com vocês aqui, eu já me dou completamente por satisfeito. Pessoal, não existe como nós começarmos uma integração lavoura-pecuária sem antes termos garantida época de semeadura, tanto de arroz quanto da soja, qualidade de irrigação e eficiência de drenagem. Lembrando que tudo isso está diretamente relacionado à estrutura da propriedade. Tá? Lembrando que plantou tarde, vai colher tarde, vai entregar para a pecuária tarde, a tendência é que gere atrito. Tá? E como que a gente deveria começar? Como aquele exemplo que eu dei para vocês lá dos 80 hectares, daquele slide, alguém tem que ceder. Comecem pequenos, mas cresçam rápido. E, geralmente, esse ajuste de área passa por o Frederico Costa, saudoso Frederico Costa, usava essa expressão que eu repito constantemente. Todo mundo tem aquela última lavoura que dá para tirar fora. Aquela lavoura que ou ela é uma área de risco, ou é uma área de fertilidade baixa, uma área marginal, pobre. No caso de área de soja, pode ser de risco de enchente, de má drenagem, uma área que, inclusive, mesmo fazendo um redimensionamento dos drenos, aquela área específica não tem como resolver o problema. Em área de arroz, aquela lavoura que já está com a resistência tomada dentro da área e está cada vez ficando mais caro o manejo de herbicidas e a produtividade cada vez menor. E o pessoal ainda piora a situação, porque tem gente que atrasa a época de semeadura propositalmente nesse tipo de área, para que nasça mais sujeira, para fazer 2 ou 3 aplicações antes mesmo de plantar, e ainda assim a lavoura vai sujar e vai colher pouco. Né? Então, tenho certeza que, olhando bem, todo mundo tem aquela última lavoura para tirar fora, para começar a folgar a capacidade operacional da semeadura e justamente essa possibilidade da gente ter planos de lavoura para organizar, projetar para frente 3, 5, 6, 8, 10 safras para frente, aonde estarão as lavouras para que a gente possa ir encaixando a pecuária, depois dando um próximo passo, botando pasto de verão, pastagem perene, enfim. Não existe como, sem esse ajuste de área inicial, que a gente consiga fazer isso. Então, comecem pequenos e cresçam rápido. Pessoal, foco total nas operações. Primeiro a gente faz, depois a gente aprimora. Se vocês seguirem esse passo a passo que a gente orientou para vocês aí, tendo alta eficiência nas operações e nas relações humanas, eu não tenho sombra de dúvidas que, me esqueci de comentar, mas no padrão que a gente tem dentro dessas 10 safras, que até a terceira safra de atuação dentro da propriedade, o sistema já está encaixado, e daí para frente ele não desencaixa mais, e cada vez é mais eficiente em produtividade e redução de custos, mantendo a longevidade dos negócios e das propriedades. Tá bem? Então, era o que eu tinha para apresentar para vocês, aí eu agradeço a atenção de todo mundo,